Bom, gente, olha, para quem não me conhece, eu sou do Hotel Luiz de Inhaçã, filho da finada Valquíria Zobaluaê, neto do senhor Hermílio Oxóssi, bisneto de pai assim da Boa Viagem. Quem não gasta esse texto, né? Coisa linda, né? Olha, você não tem noção de quando a gente vai tirar um código IAO, o medo que a gente fala essas coisas, a insegurança às vezes que nos dá, o medo do que será o futuro desse momento. Eu só fiz essa brincadeirinha de meu nome é tal, para vocês verem aonde começa a história e aonde ela chega, ou seja, as etapas que ela chega. Porque rodar aqui pintadinho, ou rodar aqui vestido de orixá, para dar um oruncó, tá? Eu diria que seria fácil, mas não é fácil não, já é difícil. Agora, vocês imaginem passar 7 anos, tá, dentro de uma casa de santo, porque esse cenário que vocês estão vendo aqui, ele foi montado para vocês. Ele não é assim na realidade, né? Ele é feito de aborrecimentos, ele é feito de falsidade, ele é feito de inveja, ele é feito de pessoas que muitas vezes estão ali do seu lado, rezando do seu lado, mas não querem o seu bem. Tá? Então ele é feito de muitas pessoas de mente ruim, de pensamentos ruins, e também de muitas pessoas de pensamentos bons também. Então esse mesclado é que é complicado resistir, passar e chegar a este momento aqui de hoje. Por isso é que você chegar numa casa de santo para tomar uma obrigação de 7 anos, eu não vou ser tão radical e dizer na casa de origem, porque eu acho que ninguém sai das suas casas porque quer, ninguém muda de axé porque quer, ninguém muda de mão porque quer, que ninguém tem essa intenção no momento inicial, quando dá ou não come. Nenhum Iaô faz santo para sair da casa. Nenhum Iaô tem a intenção de sair da casa, ele quer ficar ali, envelhecer junto com a casa, com o zelador. Mas infelizmente existem situações que cobram isso das pessoas, tanto de quem está saindo como de quem está ficando, permitir que a pessoa saia. Porque muitas vezes é preferível você ver o Iaô embora, tá, do que você ser humilhado pelo seu próprio orixá por não ter tido o comportamento adequado. Porque, o fulano eu botei para fora, acho essa frase podre. Cadê fulano? Eu botei para fora. Como se fosse um cachorro, como se fosse um animal que agrediu alguém, né? Quer dizer, por que não pensou 2 vezes antes de botar para dentro? Porque esta é a situação. A magia não está no botar para fora, está no botar para dentro. A magia está até no impedir que ele se vá. Sentar com ele, meu filho, vamos descobrir onde foi que papai errou com você. Vamos descobrir aonde foi que papai falhou. E vamos descobrimos isso junto. Meu filho, vamos arrumar as coisas, vamos. Porque não existe. A única coisa que nós temos saída é para a morte. Quando ela chega e ponto, acabou. Então não tem jeito. Mas, lamentavelmente, não é essa a história do candomblé, não é essa a história sacerdotal, não é essa nem a minha história, quando eu não sou preparada ainda para cumprir essa liturgia que eu estou pregando aqui. Também sou ser humano também, tenho falhas, tenho inveja, tenho ciúmes, enfim, eu tenho ambição. Eu tenho uma série de sentimentos ruins que muitas vezes eles acabam surgindo, né, na vida do cotidiano de minha casa. Eles acabam aflorando, tá, em momentos em que não deveriam. Mas eu estou dizendo tudo isso porque este é meu filho. É o Yuri de Oxum Adolá especificamente, tá? Isso. É uma pessoa que sempre fechou comigo, sempre foi meu amigo, está comigo porque deve é. Eu nunca tive momentos ruins com ele para mim. Então, ó, tem essa renquinha aqui toda, lá daquela ponta, desse aqui que está sentado mais fortezinho, né? Isso, mais fortezinho, né? Até aqui, essa ponta de cá, ó, são dele. Todos. Quem é raspado aqui, levanta a mão, na casa dele? Isso. É raspado na casa dele. Todos feitos na casa, os que não são feitos na casa são de obrigação na casa. Quer dizer, tenho ainda aquelas 3 equedes ali na frente, né? Que foram confirmadas por ele também, as que saíram na frente das equedes todas. São tudo da casa dele, tá? Quem não é filho é neto, quer dizer, uma pessoa que está tomando 7 anos agora. Aí você pergunta, você tomando 7 anos, já está com equete, já está com fio de sangue raspado? Que marmota é essa? Mas na realidade, Oxum quis assim, Oxum deu a ele essa sorte. E eu, como zelador, não poderia chegar e impedir que ele crescesse. A primeira equete dele tem minha mão na cabeça, que eu fui lá e fiz. O primeiro Ogã tem minha mão na cabeça. Ainda tem Ogãs confirmados também. É uma pessoa que, se quisesse, me dava uma banana e dava uma obrigação numa casa mais famosa que ali. O zelador mais nome do que eu. Exemplo, a Xoxu Maria Salvador, que é para mim é o top dos top. Entendeu? Então, na realidade, podia chegar, né, e fazer isso, mas não.
veio tomar a obrigação dele aqui em casa, 7 anos dele aqui em casa, com a sua renca, com os seus filhinhos todos, com o seu povo todo, com a sua família, que tem mais de 20, 15 pessoas da família dele aqui. Eu acho que isso é candomblé, isso é religião, tá? Que o que está faltando, hoje a gente conversando lá embaixo, vamos conversando uma coisa, o que está faltando no candomblé é comprometimento. Comprometimento, amor e caráter. São as 3 coisas que estão faltando no candomblé. Não há comprometimento, não há caráter e não há amor. Está faltando isso no candomblé. Uma seita, candomblé não é religião. É muito fácil a gente brigar, levantar bandeira, quebrar pau, entendeu? Ah, porque a menina tomou uma pedrada. Ah, porque tacaram fogo no ilê de fulana. Às vezes fulano não sabe nem o que é ilê. Já nem significa a palavra. Então, ainda sai, às vezes, se expondo com vizinhos, se expondo com pessoas de religião oposta. Mas, na verdade, está longe de ser uma religião, porque é uma religião, é uma seita que nós não temos uma dogmática exata. Nós não temos. Mas nós temos o Alcorão, nós temos a Bíblia Sagrada, enfim, nós temos livros sagrados para que cada um possa seguir dentro do segmento. Que se eu rezar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, em qualquer lugar do mundo, em braille, em hebraico, onde for que seja rezado, vai ser a mesma coisa. Agora, se eu falo que Oxum Adolá, que é a Oxum que está sendo festejada hoje, que ela é a senhora do asseio, que ela é a mãe do banho, que ela é aquela que dá vida, é a mãe do primeiro sopro de vida, ela é aquela que quando a criança nasce, que leva aquele tapinha no bumbum, tá? É ela que cobre esse momento, é aquela que quando o bebê vem, tá? Da mão da enfermeira, depois que ele é lavado, que tira, como é que é aquela melequinha que dá o nome? É religioso? Não, é? Não é placenta não, aquela melequinha que fica melecadinha assim. Líquido amniótico. Líquido amniótico, então quer dizer, aquele líquido amniótico que cobre a criança é a Adolá, é quem bota nos bebês para protegê-los. Aquele ali é uma espécie de tecido líquido que divide, tá, as doenças maternais que uma mãe pode passar para um filho, né, através de uso de droga, através de excesso de cigarro, através de muitas doenças, até mesmo sífilis, tá? Oxum Adolá, ela cobre, ela ampara a criança muitas vezes nesse caminho. Quer dizer, dona do banho do asseio. Quem é que não gosta de chegar no calorão, como tem dado esses últimos dias, né? Entrar embaixo do chuveiro, pela décimos e aquela água fresquinha caindo sobre nós. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de deitar antes de tomar o seu banho? Quem passa talco antes de deitar aqui? Alguém passa talco? Só tem carinha de passar talco. Passa. Passa aqui talquinho antes de deitar? Então, né? Então, na realidade, esse prazer do banho, né? Do talco após o banho, da cama limpinha, cheirosa, que a gente deita ali depois do banho, o frescor do banho, ela dá tudo isso pra gente. A Nossa Senhora também do banho de amor, né? O banho de Hermes, o banho de asseio, de axé, o banho do tó, tudo pertence a Oxum Adolá. Veja bem, quantas coisas. Agora, se eu digo isso, ela aparece uma outra maluca, pode dizer que é o contrário. Tá? Por que isso? Porque eu não aprendi ao Corão, eu não li nenhum livro, não está escrito em nenhuma Bíblia. Isso é cultura litúrgica interna de axé. E assim como essa cultura existe no meu interno de axé, deveria existir em muitos outros internos, porque cada momento desse eu tenho que retratar, eu tenho que passar esse momento para os meus filhos, quando eu estou fazendo os orôs de corte, quando eu vou fazer os orôs, os chamados orôs internos do santo, é preciso ser revivido cada momento desse, através de materiais litúrgicos, através de rezas, através de gestos, através até de determinados orixás participando, virados ali que tem que ser. Então, quer dizer, quanta riqueza nós temos. Qual a religião que se dá o luxo de conviver com a deusa viva, que é a água? Gente, a água é real. Quem é que nega a existência da água? E a água é Oxum apenas. Quem é que nega a água da bolsa d'água? Qual a criança que foi gerada numa bolsa seca? Não existe isso. Nem criança do Nordeste. Entendeu? Então, a gente veja bem, nós convivemos com os deuses do nosso candomblé, tá? Eu digo deuses porque não tem só um Deus, não. Nós temos o Deus Supremo, o Olodumare, o onipotente, onipresente, onisciente. Aquele que tudo pode, tudo vê e tudo quer. E tudo leva, quando é preciso. Mas temos os deuses seguidores. Porque eu acho que um filho, para uma mãe, para um pai, ele é endeusado. Tá? Uma mãe e um pai que não endeusa um filho, ele não tem condições nenhuma de ser chamado de pai ou de mãe. Então, assim é o nosso orixá.
O elemento fogo. Gente, imagina bem, a gente está trancado numa casa e o fogo comendo solto, caindo a armadeira em cima, o desespero. Você imagina também a gente chegar em casa, no frio, e tomar aquele cafezinho quentinho feito pelo fogo. Você veja bem que existe toda essa coisa, todo esse balanço de coisas boas, de momentos bons e momentos ruins. O que a natureza pode e o que a natureza não pode. O que ela deve e o que ela não deve. Quer dizer, são momentos bons. Terra está aí pra gente, disputada a cada pedaço, a cada palmo, né? A camada de ozônio está aí, prejudicando todo mundo. E, no entanto, está aí também o oxigênio, né? Cada dia que passa, mais escasso, mais vital para todos nós, que é o ar de Oxalá. Quer dizer, quem é que vive sem ar? Ninguém vive sem ar. Quer dizer, é o Oxalá. São os nossos deuses. Quem não gosta de contemplar o mar? Tá? Está lá Iemanjá presente. Quem não conhece os filhos de Iemanjá, que são os ejás, que são os peixes, está lá presente para nós também. Então, quer dizer, nós temos muito a oferecer para o mundo em forma de religião. Mas graças à hipocrisia, graças à falta de comprometimento, graças a não termos uma pessoa, tá, que pudesse chegar e abraçar o candomblé pela mão e dizer: eu vou ser o líder, eu vou escrever alguma coisa, eu vou montar. Que ainda que tenha um livro da nação de Angola, da nação de Quito, da nação de Geis, mas que seja da mesma forma para todos. Que cada um chegue nas suas casas, na casa de santo, e que o resto da minha casa é Quito, o resto da casa de fulano. Tá? Eu já vi ali no Cue, que é o da minha nação, rezado de várias formas diferentes. Tá? Eu tive que arrumar as minhas rezas todas, pegar dicionário de Urubá para rezar, para consertar minhas rezas, que eu rezava Oni Ogum do Rebeuá, o que é Ogum do Rebeuá? Não entendo. Isso me incomodava, porque eu dou se eu estou cantando em Urubá, entendeu? Por que do Rebeuá se eu estou cantando em Urubá? Aí eu fui buscar o que era a palavra, tirar as torturas. Claro que se eu faço isso diante de um paizinho da Boa Viagem, por exemplo, Colofé, ele me baniram do meio, eu estou mudando tudo, aí está mudando. Se eu faço isso diante da minha mãe, que me raspou, ela diria que eu estou mudando tudo. Mas não estou. Eu acho que isso aí chama-se melhorar tudo. Porque nós temos esse poder. Hoje, na saída do Podidé dele, aquela saída chama-se despedida de Iaô. Quer dizer, é por que sair com ele aqui, em Brancas Nuvens, dar 4 voltinhas e entrar com ele? O que vocês entenderam se eu fizesse isso? Nada. Nada. Por que a saída? Agora, se eu canto as 2 cantigas primeiras que ele saiu nela, quando deu Orocó, quando ele saiu como Iaô, todo mundo vai entender que é uma despedida ou uma homenagem feita a este momento dessa vida. Não? Não sustenta. Na realidade, todos vão entender, tá, o que está acontecendo, qual é a história. Porque nós precisamos aprender a contar a história para vocês. É o nosso público. Cada um de vocês está sentado aqui. Tá? Bom, agora eu vou entregar a ele os direitos dele dados por Deus, né? Ele foi por Oxum. E baixar Oriô. E baixar Oriô. Oxum Alá Oriô. Quer de Colofé. Quer de Colofé. Voltar de Colofé. Quer de Colofé. Bom, meu amor, aqui está então, tá? Só lavar as mãos. Isso já rouba da gente. Aqui está o hotel, tá? Você, você. Está abaixo de Andará, meu pai Xangô, justiça sempre com você, caminho de volta. Guaridão, terra certa. A morte simboliza a espiritualidade. Chocou de dentro, chocou para ir a outra.
asiáticas. Exatamente. Vou dar o nome lá, papai, lá o de papai, copiou lá o de Baralona. O meu lá xerê papai, sabemi mochubari, baú mochubari, oxalá mochubari, eixo como chuva. Delolo coré, babá, babá, watimbe, lolo coré, o bonito, batata, meu amigo. Oxaça lá do Clô de Doroninha, aquele de Sabé, o Baguaia, Chefe, Aleberto, o Rosa, Azauan, Querejé, Xangô, Bobônia, Xere, o Mondo, o Sérgio, até no dia Saqueré. Cobalaro, Eixo, Eixo, Axoxuana, Cobalaro, Eixo, Eixo, Axoxuana. Eixo, Axoxuana. Ó do Codu, ó do Codu, Jogará para Jocô, Jocô para Talgundá, e Talgundá para Ioroçu, pauzinho aí. Jogará para Jocô, Jocô para Talgundá, e Talgundá para Ioroçu, Ioroçu para Jocô, vem confirmando seus filhos, tá bom? Trazendo paz, saúde, prosperidade, desejando a você caminhos de glória e vitória. Você não perca nunca mais sua alegria. Eu não venho no candomblé para sofrer. O candomblé não é vaidade, eu vou chorar, tá? O candomblé é para te fazer feliz. Transforme sua casa no seu palco. Transforme sua casa na sua vida, na sua alegria. Dois dias está indo na sua casa, você vento de olhar, estraga a sua vida. Porque só sorrindo fica na sua vida. Nós temos agora, não, eu queria chamar a dona Vanessa. Cadê a dona Vanessa? Por favor. Dona Vanessa é a avó dele, sacerdotisa de Umbanda, tá? Mas é aquela vozona que conta com ele para tudo, é ele que prepara os toques, enfim. Quando ele chegou na minha casa, ele já era. Pode falar, fala. Está sempre comigo, né? Qualquer obrigação, está sempre firme comigo. Então, tá? Então eu confirmou em São Pedro com 7 anos ele. Então, tá? Então tá aí um filho, e a senhora vai colocar o anel nele hoje, que é um anel de formatura, tá? Existe filhos médicos, existe filhos advogados, a senhora tem um filho pai de santo. Vamos? E agora nós temos, né, o Obi, né, para confirmar, se pode ser daqui, ó. Nós temos o Obi para confirmar, né? O Toninho está por aí? Toninho está. Toninho. Toninho no bebê. Tá, Toninho, aqui meu pai Toninho falou aí, né? Falou aí. Agora já botou o bebê, tá? Pode só.
pra ele. Né? Quer passar pra ele? Você que sabe isso aí, vai. Cadê papai? Vai rolando, né? Essa peça mesmo, Eba!